Bem-vindos ao Destilado Literário. Toda vida conta uma história, e algumas são tão fascinantes que merecem ser lidas, analisadas e, é claro, destiladas. Nesta playlist vamos explorar trajetórias inspiradoras, polêmicas e transformadoras de grandes figuras, escritores visionários e personalidades que marcaram épocas. Cada episódio traz reflexões sobre seus desafios, conquistas e o impacto que deixaram no mundo. Afinal, entender a jornada de alguém é também uma forma de nos conhecermos melhor. Então, prepare-se para mergulhar nessas vidas extraordinárias e descobrir as histórias por trás das histórias. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. Cleópatra, uma biografia por Stacy Seif. Quando a gente ouve o nome Cleópatra, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela da mulher sedutora, envolta em lendas e romantizada por Hollywood. Mas a verdade é que a história real de Cleópatra é bem mais interessante, e é justamente isso que a autora tenta mostrar. O livro começa explicando o quanto é difícil reconstruir a vida de Cleópatra. A maioria das informações que a gente tem vem de autores romanos, que além de serem seus inimigos, tendiam a comparar tudo o que acontecia no Egito com a história de Roma. E para complicar ainda mais, quase não sobraram documentos egípcios da época. Os papiros de Alexandria praticamente desapareceram e muito pouco das cidades antigas sobreviveu até hoje. Nem mesmo um busto de Cleópatra, num tempo em que escultores talentosos estavam por toda parte, foi encontrado de forma definitiva. Um dos principais pontos do livro é justamente separar a Cleópatra real daquela figura mítica criada pelos romanos e reforçada depois por peças de teatro, livros e filmes. A Cleópatra verdadeira era muito mais do que uma mulher bonita e sedutora. Ela era extremamente inteligente, politicamente astuta, excelente diplomata e governante, e ainda falava 9 idiomas. Mas essa parte da história foi sendo esquecida, enquanto a imagem de Femme Fatale ganhava força. Stacy Seif tenta resgatar a verdadeira Cleópatra, lembrando que quem contou a história dela no final das contas eram homens preocupados com o futuro de Roma. O livro também fala bastante sobre a formação intelectual de Cleópatra. Ela cresceu em Alexandria, que na época era o maior centro de conhecimento do mundo. Para ela, a famosa Biblioteca de Alexandria e o museu eram praticamente o quintal de casa. Ela teve acesso à melhor educação possível, aprendendo desde Homero, que era como a Bíblia literária daquele tempo, até filosofia, história, poesia, matemática, geometria, música, astrologia e astronomia. Entre todas essas áreas, a retórica, a arte de se expressar bem, era uma das mais valorizadas, o que ajudou Cleópatra a se preparar para os desafios da política. Desde jovem, Cleópatra mostrou que tinha ambição. Por exemplo, em documentos oficiais e moedas o nome do irmão dela, com quem dividia o trono, muitas vezes nem aparecia, mostrando quem era que realmente mandava. A autora também explora a relação de Cleópatra com Júlio César. Seif deixa claro que, embora César admirasse o Egito e Cleópatra tenha ganhado destaque em Roma, não dá para afirmar com certeza que ela teria garantido um espaço de poder ao lado dele em seus planos imperiais. Quando Cleópatra teve um filho com César, o pequeno Cesário, as implicações políticas foram enormes. Porém, não existem provas concretas de que eles chegaram a formar uma monarquia conjunta. A relação deles foi importante, mas continua sendo um campo cheio de debates. Outro capítulo crucial da vida de Cleópatra foi a parceria com Marco Antônio. Stacy Seif descreve como eles se encontraram em Tarso e rapidamente se envolveram, tanto politicamente quanto pessoalmente. Essa aliança culminou nas chamadas Dotações de Alexandria, onde eles praticamente tentaram reviver o sonho de Alexandre, o Grande de criar um império universal. A autora mostra como isso causou ainda mais tensão com Otaviano, o futuro Augusto, que foi muito esperto ao usar a imagem de Cleópatra para se fortalecer em Roma. Ele pintou Cleópatra como uma ameaça exótica e perigosa, o que acabou mobilizando o povo romano contra ela e Marco Antônio. A narrativa segue até a famosa Batalha de Ácio, onde Cleópatra e Marco Antônio foram derrotados. Depois disso, Otaviano tratou de moldar a história do jeito que mais o favorecia, transformou Cleópatra na grande vilã e reforçou o mito da mulher manipuladora e traiçoeira. Sobre a morte dela, Seif comenta que a história da picada da áspide, aquela cobra venenosa, pode até ser a versão mais popular, mas ninguém sabe ao certo como ela realmente morreu.
A ideia da serpente pode ter sido simplesmente conveniente para criar uma imagem mais dramática e poética. No final, Stacy Sif conclui que, mesmo depois de 2000 anos de histórias tendenciosas e narrativas carregadas de propaganda, Cleópatra merece ser reconhecida como o que realmente foi: uma mulher extremamente capaz, estrategista, inteligente e que lutou bravamente para manter seu reino independente num mundo que mudava rapidamente. A morte de Cleópatra não foi apenas o fim de uma rainha, foi o fim da era helenística e da República Romana como se conhecia. A partir daí, Roma virou império, com Otaviano agora Augusto, assumindo o controle total. A biografia é um convite para a gente olhar para essa personagem tão icônica de um jeito novo, mais humano, mais real e muito mais fascinante. Espero que você aproveite essa leitura tão instigante, que vai muito além dos mitos para revelar a verdadeira grandeza de Cleópatra. Que seja uma viagem grandiosa, cheia de descobertas e novas perspectivas. Boa leitura!